Olá, tudo bom? Então, hoje a nossa aula é sobre sistema muscular. Então, na primeira parte da aula, a gente vai falar mais das características dos tecidos, do tecido muscular, os seus três tipos. E na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre a contração muscular. E aí, nisso, primeira coisa que a gente tem que definir, qual é o nome da célula desse tecido? Então, vai ficar fácil, nós só temos um tipo celular. Então, são as fibras musculares ou miócitos. Bom? Então, a célula que compõe o tecido muscular é chamada de miócito. O que esses miócitos terão em comum nos seus três tipos de tecido? Presença de grandes proteínas que fazem a contração muscular, que é a actina e miosina. A maneira como essas células vão se organizar vai depender de cada tipo de tecido. Outra função em comum é justamente gerar movimento, gerar essa tensão, como consequência da contração dessas células, da contração muscular. E por essas células serem alongadas, elas podem tanto aumentar como diminuir de tamanho. Então, tem um encurtamento longitudinal, gerando movimento. Ou também, quando essas células contraem, sem que seja permitido o encurtamento, nós vamos chamar de tônus muscular. Então, definição de tônus é justamente a contração da célula, mas não a contração do músculo. Então, o que é isso? As células vão se contrair sem que seja permitido o encurtamento da fibra. Isso vai gerar uma tensão ou conhecido como tônus muscular. Esse tecido muscular, então, ele é dividido em três tipos. O primeiro, tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular liso e tecido muscular estriado cardíaco. O primeiro, anotem aí agora, é uma contração voluntária, tá? Uma contração rápida e voluntária. Esses músculos são encontrados principalmente ligados aos ossos, além de alguns músculos não ligados, como, por exemplo, os músculos da pele, os músculos da mímica facial e o orbicular do olho. Eles não estão associados a nenhum dos ossos, mas a gente controla também. Já o tecido muscular liso, ele tem uma contração involuntária e lenta. É o músculo que constitui os nossos órgãos, as nossas vísceras e a parede dos nossos vasos. E o muscular estriado cardíaco é uma contração rápida e involuntária e compõe o músculo do coração, conhecido como miocárdio. Também é encontrado na primeira porção, na porção inicial da aorta. Ok? Então, aqui como, por exemplo, novamente as três fibras. Então, o músculo esquelético, então a fibra do músculo esquelético, elas são grandes e por ser grandes são multinucleadas, apresentam vários núcleos e tem um aspecto listrado quando a gente olha no microscópio, por conta das proteínas contráteis. E leva este nome justamente por conta dessas estrias. As fibras do músculo cardíaco, então tecido muscular estriado cardíaco, também é estriado, só que agora as células elas são pequenas e ramificadas, apresentando um ou dois núcleos. E essas células são unidas por uma junção, que é chamada de disco intercalar. Já as fibras do tecido muscular liso, elas são pequenas, não apresentam estriação, por isso do nome liso ou não estriado, e elas são alongadas, pequenas, porém alongadas. Então, agora nessa primeira parte, nós vamos detalhar a histologia dos três tecidos. Primeiro, vamos lá, tecido muscular liso. Como o nome já diz, não apresenta as estrias, então pode ser também conhecido como tecido muscular não estriado. As suas fibras, então, elas são pequenas e fusiformes. O que isso quer dizer? O centro, ele é mais gordinho e as extremidades mais delgadas, mais afuniladas.
formando então feixes. E essas fibras estão separadas entre si, facilitando a observação. A gente consegue localizar elas dentro de um tecido muito fácil, esse tipo de tecido. Então, por exemplo, olha aqui um músculo liso. A gente consegue observar na imagem de cima, é a mesma imagem do canto inferior, só que no inferior está destacado a célula. Então, como vocês podem reparar, o centro ele é mais gordinho, com um núcleo central, e as suas extremidades fusiformes, mais afuniladas. Então, é um conjunto de pequenas fibras musculares, às vezes difíceis de distinguir dentro de um tecido, mas ela por si só é fácil de diferenciar dos demais tecidos musculares. Então, olha essa imagem aqui. Essa imagem é de um intestino delgado. Então, vamos separar aqui. Tem 3 tecidos que nós já discutimos. Um brevemente e 2 em detalhes. Então, o que a gente discutiu brevemente é aquele tecido de superfície. Então, é um tecido de revestimento. Aqui, tecido epitelial. Logo abaixo dele tem que vir um tecido de suporte, nutrição, já que esse tecido epitelial ele é avascularizado. Qual o tecido? Tecido conjuntivo. Reparem nesse tecido conjuntivo. Ele é um tecido rico em células, tem muitas células e pouca matriz fibrilar, pouca matriz. Muita célula e pouca matriz é a característica de qual tecido conjuntivo? Hein? É aquele mesmo, ó, tecido conjuntivo frouxo. E vocês conseguem observar que neste tecido conjuntivo frouxo existe umas células alongadas, fusiformes, com núcleo central? Olha aqui, são feixes de fibras musculares, então o tecido muscular liso. Ok? Deu para entender? É uma célula, então, pequena, alongada, com núcleo central, que faz uma contração involuntária e lenta. Isso distingue das fibras musculares estriadas esqueléticas. Então, do estriado esquelético. Nesse contexto, tem formas longas, tá? Cilíndricas, então elas são mais retas, que podem chegar até o comprimento do músculo. Então, se o músculo é longo, essa fibra também tem que ser longa para poder gerar o movimento. E por ela ser grande, ela precisa ter vários núcleos. Neste contexto, por isso que ela é chamada de multinucleada. A sua fibra apresenta vários núcleos. E esses núcleos, ao contrário da fibra lisa que fica no centro, eles ficam nas extremidades, na periferia da célula. E esse citoplasma leva o nome estriado, é considerado por conta das bandas transversais. Então, esse nome ele tem por característica essas estrias dentro do citoplasma. Característica essa do nome ser tecido muscular estriado esquelético. Então, ó, nesse aumento, a gente não consegue ver tanto as fibras, mas são essas em destaque na imagem inferior em azul claro. Mas as estrias a gente não consegue ver com tanto detalhe. Mas vocês conseguem observar que nessa imagem existem vários pontinhos roxos próximo da periferia dessas fibras? Então, são os núcleos dessa célula. Se a gente pega essa imagem e aproxima, agora sim a gente consegue observar as listras, as bandas transversais, que dá a característica de ser estriado. A estriação transversal. Já o músculo estriado cardíaco, ele também vai ter essas estrias, só que as células agora são pequenas, com 1 ou 2 núcleos centrais, e sendo unidas pelas junções que são os discos intercalares. Então, cada fibra tem um evento 2 núcleos situados no centro, 1 ou 2, ao contrário da esquelética, que é multinucleada, possui vários, e centrais. Essa estrutura, então, dessa fibra muscular cardíaca, uma coisa peculiar nela é justamente a existência dessas bandas escuras transversais nas células, que são os discos intercalares,
que na histologia, pela coloração de HE, é difícil de localizar, mas existem técnicas e corantes específicos para ele que a gente consegue ver melhor. E esses discos intercalares, ó, nessa daqui a gente não consegue ver muito bem, mas a gente vê os feixes da fibra cardíaca, as estrias e os núcleos centrais. Aqui, nesta imagem, a gente consegue ver melhor essas fibras organizadas e os discos. Na imagem da esquerda, existem uns risquinhos bem clarinhos num rosa um pouco mais escuro. Na direita, os destaques dele, na localização desses discos intercalares. E eles fazem a condução do impulso para a contração. Então, eles potencializam essa contração. E aí, pensando nesse contexto todo do tecido muscular, formar os músculos. Como que a organização, o foco será muito mais no contexto do músculo esquelético. Por quê? Quando eu for falar de sistema circulatório cardiovascular, eu vou falar da organização do tecido muscular estriado cardíaco. Quando eu for falar de sistema respiratório, digestório, nos demais tecidos, eu vou entrar mais na arquitetura do músculo liso. Então, a partir de agora, vamos focar muito mais no contexto do músculo estriado esquelético. Aí, pensando nisso, essas fibras musculares esqueléticas quase sempre se organizam em feixes, um conjunto de fibras, tá? Que vai dar a dimensão do músculo. Então, quão esse músculo tem tamanho. E aí é uma pequena quantidade de tecido que nutre essas fibras, que é o tecido conjuntivo frouxo. E entre essas fibras musculares, eles vão estar dispostos envolvendo alguns grupos, alguns feixes de fibra muscular. E aí, neste contexto, o tecido conjuntivo é importante para conter os vasos, que contém os vasos sanguíneos e linfáticos para nutrir, mas também para manter as fibras juntas. Então, o primeiro, de dentro para fora, a gente vai ver nas imagens, o primeiro tecido que une as fibras, ele é chamado de endomísio. E aí depois existe um tecido conjuntivo denso, que vai ser uma quantidade maior que o endomísio, que era o conjuntivo frouxo, que vai reunir esse conjunto, esse agrupamento, denominando agora os fascículos musculares. Então, enquanto a gente está organizando as fibras em feixe, é o endomísio. Agora, um conjunto de feixes envoltos pelo endomísio é conhecido como fascículo. E a membrana que vai revestir isso é denominada perimísio. E o músculo como todo, ele também é envolto por um tecido conjuntivo para dar sustentação, suporte para ele. E essa capa final é denominada epimísio, que é um conjunto dos fascículos. Resumidamente falando, é isso daqui. A gente tem o endomísio, que está unindo os feixes, as fibras musculares. Então, um conjunto de fibras musculares em volta por esse endomísio é conhecida como feixe. Esse conjunto de feixe é o perimísio, o fascículo. E quando a gente junta todos esses fascículos unidos em si, a gente tem o epimísio, é a capa que envolve tudo e circunda o músculo todo. Tudo bem? Então, pensa de dentro para fora. Endo, peri e epi. Endomísio, perimísio, epimísio. Então, aqui, novamente mostrando a parte de fora, o epimísio. O perimísio envolvendo os conjuntos de feixes e fibras musculares. E o endomísio, que envolve cada fibra muscular. Tudo isso para dar suporte e nutrição ao tecido muscular estriado esquelético. Na histologia, a gente também consegue observar, então, o em destaque rosa é o endomísio e em verde o perimísio. Aqui nessa imagem de histologia, a gente não consegue ver o epimísio. Outra lâmina importante para segurar essa estrutura muscular são as fáscias musculares. O que é a fáscia? É uma lâmina ou uma faixa de tecido conjuntivo agora fibroso
que está abaixo da pele e que vai circundar o músculo ou o órgão para proteção àquele atrito, impacto órgão-órgão. Lembra que era uma função do tecido conjuntivo? Restringir o impacto, o atrito entre os órgãos? Então, as fáscias musculares vão servir para isso. Então, ela mantém e conecta entre si as estruturas do corpo, formando uma teia de sustentação. Ok? Também ela é conhecida, por conta dessa conexão entre os órgãos, ela é conhecida como um tecido conectivo. E aí, pensando em tudo isso, qual que é o conceito de músculos? Quando a gente fala músculo. Músculo, então, vocês podem colocar aí, são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações. E pela sua contração, são capazes de gerar o movimento. Então, os músculos vão estar cruzando as articulações ali nos ossos e o movimento, a contração desses feixes vai gerar o movimento. Então, para acontecer isso, existem células especializadas, que são as fibras musculares ou os miócitos, que geram energia e são controlados pelo sistema nervoso. Tá? O músculo, como ele demanda muita energia, ele tem a cor vermelha por apresentar uma proteína que chama mioglobina, que ela é semelhante à hemoglobina. Para que serve? Para conservar o oxigênio dentro do músculo para as contrações musculares. E como exemplo, os músculos, eles representam de 40% a 50% do nosso peso corporal. Então, metade do nosso peso é músculo. E quais são suas funções? A primeira, gerar movimento, então produção dos movimentos corporais. Estabilizar a gente nas posições corporais. O que isso quer dizer? A contração do músculo estabiliza as nossas articulações, o nosso sentar, o nosso agachar, tudo isso é estabilizado por conta das posições corporais, por conta da musculatura. Ele também regula o volume dos órgãos. O que isso quer dizer? Durante a contração sustentada das faixas anelares, nós temos válvulas de entrada e de saída, que impede a entrada e a saída do conteúdo de um órgão oco. São denominados os esfíncteres. Por exemplo, a gente tem um esfíncter esofágico inferior, que é a porta de entrada no nosso estômago. E a gente tem um esfíncter pilórico, que é a porta de saída do alimento do estômago para o intestino. Então, quando o alimento entra no estômago, esse esfíncter esofágico inferior, ele abre para o alimento poder passar, mas ele fecha para o alimento não voltar para o esôfago. Pessoas que têm refluxo gastroesofágico têm um probleminha nessa válvula, por isso que fica com aquele gosto, aquela sensação de amargor na boca, dependendo do alimento que come. E isso também é muito influenciado pelos hábitos alimentares, tá bom? Mas a gente tem essas entradas e saídas, essas válvulas em diversos órgãos do nosso corpo. Por exemplo, outro exemplo é na bexiga. A gente tem esfíncteres que ajudam também a controlar o volume de urina dentro da bexiga. Movimento de substâncias dentro do corpo. Então, por conta dos músculos que tem em volta dos vasos, a contração desses músculos lisos regula a intensidade do nosso fluxo sanguíneo. Então, eles também podem mover os alimentos, no caso do intestino, a urina, no caso dos ureteres. Então, nesse contexto, esse movimento de substâncias dentro do corpo se dá por conta da contração da musculatura lisa. E nossos músculos também são grandes produtores de calor. Por quê? Ele gera energia ao contrair e relaxar. Então, nessa contração, ele produz calor. E muita parte desse calor é liberado para a manutenção da nossa temperatura. Vocês já correram. Quando parou, foi pôr a mão na bochecha ou na perna, se você malhou muito, tá quente? É por conta dessa contração, ok? E os músculos, eles são divididos em 9 grupos, grupamentos de 9
grupos musculares. O que isso quer dizer? A gente tem músculos relacionados com a cabeça, músculos do pescoço, do tórax, do abdômen, da região posterior do tronco, dos nossos membros superiores, membros inferiores, órgãos do sentido e períneo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim na prova, por um alfinete no músculo do ombro, tá? Que fica na parte, então, de membro superior. Um alfinete pergunta assim, qual o nome do músculo e a qual grupamento muscular pertence? Aí vocês vão ter que colocar o nome do músculo. Músculo deltoide. E qual o grupamento desses 9? Membro superior. Então, é neste contexto que vocês vão ter que estar associando. Por exemplo, se eu falar o músculo reto femoral, é um músculo que nós temos na coxa. Então, neste contexto, eu vou pôr um alfinete nele e vocês vão falar assim, músculo reto femoral. A qual grupamento pertence? Membros inferiores. Tá? É um jeito da gente classificar os músculos. Mas também a gente consegue classificar quanto à sua situação no corpo. O que isso quer dizer? Músculos superficiais ou cutâneos estão logo abaixo da pele. Então, eles não são tão profundos assim. Então, normalmente os músculos localizados na cabeça, da crânio e face, no pescoço e na mão. Outro exemplo é o platismo, esse músculo do pescoço, está em destaque aqui na imagem. Mas a gente consegue classificar os músculos também como profundos, quando eles estão inseridos na camada profunda da derme. Muitas vezes ainda estão inseridos nos ossos. Então, eles estão localizados abaixo da face. Um exemplo é o pronador quadrado, esse músculo que a gente tem entre o rádio e a ulna. Tem um músculo ali que ele é considerado profundo porque ele está entre esses dois ossos. Também podemos classificar quanto à forma, em músculos longos, curtos, largos e por aí vai. Podemos classificar também quanto à sua fibra. Se a sua fibra está reta, então quer dizer paralelo à linha média do corpo. Então, vai reto abdominal. Qual músculo é esse? É o músculo que forma os gominhos ali, o reto do abdômen. Posso classificar essas fibras quanto elas estão perpendicular à linha média, então na horizontal, como transverso. Então, transverso abdominal é o músculo que vai estar nessa região aí do abdômen. Ou oblíquo, quando ele está na diagonal da linha média. Então, oblíquo externo. Ok? Então, tá. Então, a gente consegue, não só aqui no abdômen, mas várias disposições das fibras assim no nosso estômago também tem. Nós temos essas 3 classificações para poder gerar os movimentos. Podemos classificar também quanto à sua origem e inserção. O que isso quer dizer? Origem. Parte de qual tendão? Então, quando se originam de mais de um tendão. Aí é o bíceps, o tríceps, o quadríceps. Inserção é quando se insere em mais de um tendão. Então, flexor longo dos dedos, ele está se inserindo ali nos tendões da mão, ok? Origem e inserção. Origem é de qual tendão, de quantos tendões ele está partindo, e inserção é onde ele termina, em quantos tendões está inserindo. Quanto à sua função, se ele está como agonista, antagonista, ou se ele faz os dois. Então, no momento da ação, quando os músculos principais que ativam o movimento. Então, por exemplo, se eu vou fazer a ação, o músculo que vai estar atuando aí, ele é o agonista. Então, enquanto ele contrai, o outro está relaxando. Então, é o antagonista do movimento. Então, por exemplo, se eu pegar uma chave sobre a mesa, quem vai estar atuando é o que vai contrair. Então, eu vou contrair os dedos para poder pegar. Nesse caso, o músculo que está fazendo a ação são os flexores do dedo. Então, eu estou contraindo o músculo. O antagonista, nesse caso, são quem? Os extensores, o que esticariam o dedo. E aí existem o que a gente chama de sinergista, que tem os dois, são aqueles que estabilizam as articulações para que não ocorram os movimentos indesejados. Então, enquanto a gente está caminhando, existem músculos que
nos estabilizam ali, principalmente músculos do punho, cotovelo e ombro, para que o movimento saia perfeito. E fixadores, que estabilizam a origem do agonista, para que ele possa agir mais eficientemente. Então, alguém que estabiliza ali aquele movimento para que os músculos que têm que contrair e relaxar atuam perfeitamente. Quanto à forma, nenhum músculo é igual. Então, tem músculos fusiformes, a parte mais gordinha é afunilado nas extremidades, paralelos, triangulares, circulares. Aí vai depender muito da posição do músculo. Então, por exemplo, ó, circular, o músculo orbicular do olho. Fusiforme, bíceps, o tríceps. Triangular, o peitoral. Paralelo, sartório. Peniforme, o reto femoral. Semipeniforme, extensor longo dos dedos. Então, dependendo da forma, ele vai ter as suas características. Quanto à sua nomenclatura, então a nomenclatura também dele pode ser pela ação, como extensor dos dedos, flexor dos dedos. Quanto à sua ação associada à forma, então pronador redondo ou pronador quadrado. Quanto à sua localização, flexor superficial dos dedos, extensor superficial dos dedos. Quanto à sua forma, então um deltoide vem da letra grega delta. Quanto à sua localização anatômica, tibial anterior. Quanto à sua origem, se é bíceps femoral, tríceps braquial e por aí vai. Além disso, existem componentes anatômicos desses músculos. Então, o ventre muscular, quando a gente fala ventre muscular, é a porção do músculo que vai ter a contração. Então, é a parte contrátil do músculo, que tem as fibras musculares. E os tendões, que é de tecido conjuntivo denso modelado, fixa o músculo no osso. Então, os componentes anatômicos de um músculo compreendem em ventre muscular e tendão. Além disso, temos uma estrutura que também é formada de tecido conjuntivo, que é a membrana que envolve esses grupamentos. Geralmente, ela apresenta um contexto lá de lâmina ou leque, que são as aponeurose. Então, por exemplo, aqui o músculo abdominal, ele tem essa faixa branca em forma de leque, que está segurando, envolvendo esse grupamento muscular. Semelhante com o que a fáscia faz aqui, conexão. Então, tecido conectivo. Além disso, os tendões ficam protegidos para que haja um melhor deslizamento desse tendão. Então, para que isso ocorra, existem as bainhas tendíneas, que tem a função de colocar o tendão, deixar o tendão no lugar, conter o tendão ali, para que o deslizamento fique mais fácil. Aí, além disso, nessas articulações, são encontrados entre os músculos ou entre um músculo e um osso, pequenas bolsas, aquelas bolsas sinoviais, que tem a membrana sinovial, uma membrana que produz o líquido sinovial para ajudar no deslizamento muscular. E aí, por fim, a gente tem os tipos de contração. Então, esse músculo ele pode contrair e relaxar. Então, o nome dado ao músculo é derivado de vários fatores, entre eles fisiológico e topográfico, então, entre o contexto de contração e relaxamento. Quando a gente fala de uma contração excêntrica, é quando aumenta o comprimento total do músculo durante a contração. Então, é quando você contrai, no momento da contração, quando você estica, você aumenta esse comprimento do músculo, a fibra vai ser esticada. Já na concêntrica, o músculo se encurta. Então, você tem a redução do ângulo e a diminuição da fibra muscular. Já na isométrica, é para estabilizar as articulações. Então, há tensão, há força, mas não há o encurtamento da fibra. É a tensão muscular. Ok? Tudo bem? Tranquilo?
Dá para sobreviver? Espero que sim, hein? E eu deixei como exemplo de término da aula os principais grupos musculares. Essa aula já está na Blackboard, então tem todos os exemplos dos 9 grupos aqui, ó. Então, da cabeça, do pescoço, tórax, abdômen, região posterior do tronco, membros superiores, membros inferiores, órgãos do sentido e órgãos do períneo, ok?